Muito boa tarde, meus nobres amigos, filhos queridos de Nossa Senhora. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para fazer este trabalho que tanto bem nos faz. Eu agradeço aos companheiros pelo tempo que usam para assistir estes ensinamentos e peço para que coloquem esses ensinamentos, esses vídeos, divulguem nos seus grupos de estudo, inscrevam-se no canal, deem o seu like e façam com que esses ensinamentos circulem entre seus amigos, seus familiares, pelo bem que eles encerram, levando conhecimento a tantas pessoas que precisam. Existe um ensinamento que diz muitas vezes: uma palavra basta para mudar o rumo de uma vida. Eu peço essa ajuda aos companheiros, que me ajudem a divulgar esses vídeos. E antes de tudo, como sempre costumo fazer, eu agradeço ao coração querido de Nossa Senhora por mais esta oportunidade que ela me concede para que eu possa realizar este trabalho despretensioso, com a única finalidade de participar a todos aqueles que me assistem, esses ensinamentos que chegam às nossas mãos pela misericórdia divina, para afastar de nós as trevas da ignorância, que é a ignorância o verdadeiro mal da humanidade. O nosso vídeo de hoje é o de número 76. Eu peço aos companheiros que divulguem esses vídeos, ensinem as pessoas como procurar esse vídeo no YouTube ou Facebook e coloquem Kena Marques Vídeos Espíritas e essa série de vídeos irá aparecer e a pessoa escolhe os que vão assistir. O nosso tema de hoje é lembrança fraternal aos enfermos. Uma reportagem do Reformador de setembro de 1941, pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicado pela FEB no Rio de Janeiro, RJ. Abre aspas. Queres o restabelecimento da saúde do corpo, e isso é justo, mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, de que a tua alma está doente e precisa curar-se sob os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Nunca pensaste que o Evangelho é uma receita geral
para a humanidade sofredora? É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos, porém, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro em sua carne, pela poderosa influência do Cristo, teve de entregar seu corpo ao túmulo mais tarde. O Mestre chamava-o a novo ensejo de iluminação da alma imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne imutável. Não somos as células orgânicas que agrupam a nosso serviço quando necessitamos da experiência terrestre. Somos espíritos imortais e esses micro-organismos são naturalmente intoxicados quando os viciamos ou aviltamos em nossa condição de rebeldia ou de inferioridade. Os estados mórbidos são reflexos ou resultantes de nossas vibrações mais íntimas. Não trate as doenças com pavor e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem sua linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. A hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Por que preferes bebidas excitantes quando sabes que a água é boa companheira que lava os piores detritos humanos? Por que o excesso dos frios no verão e a demasia de calor nos tempos de inverno? Acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sobriedade? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-se com a sombra das árvores na secura do estio e com a bênção do sol nas manhãs invernais. Pela tua inconformação e indisciplina, desordenas o fígado, estragas os órgãos respiratórios, aborreces o estômago. Observamos assim que essas doenças avisos se verificam por causa de ordem moral. Quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas. Por não se conformar o homem com os desígnios do Pai, que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para a sua casa terrestre, submete as células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. E que dizemos da sífilis e do alcoolismo, procurados além do próprio abuso? Entretanto, no capítulo das enfermidades que buscam a criatura, necessitamos considerar
que cada uma tem sua função justa e definitiva. As moléstias dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. A epidemia é uma provocação coletiva, aliás, digo melhor, a epidemia é uma provação coletiva, sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento e higiene de sua habitação. Há dores íntimas, ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Os aleijões são parte integrante das tabelas expiatórias. A moléstia hereditária assinala a luta merecida. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é a mensagem amiga, convidando a meditações necessárias. Desejas a cura? É natural, mas precisas tratar-te a ti mesmo, mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Não nos consta que o Mestre estivesse algum dia de cama. Todavia, sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus e não te rebeles contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou de teu irmão do plano espiritual, mas não exijas milagres que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia quando te esforçares por compreendê-lo. Não deixes de atender às necessidades de teus órgãos materiais, que constituem a tua vestimenta no mundo, mas lembra-te do problema fundamental, que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar. E pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Abre aspas. Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Fecha aspas, Emmanuel. Meus nobres e queridos irmãos, a saúde do nosso corpo físico é uma bênção que nós recebemos e que precisamos aprender a valorizar para que não venhamos a sofrer com as consequências dos nossos atos. É comum a gente abusar de certas coisas, porque tudo no nosso, em se tratando do nosso organismo principalmente,
existem leis que regulam aquilo que o nosso organismo precisa. E quando nós ultrapassamos isso, as consequências surgem. E nós sentimos isso. O estômago do corpo humano, vamos supor, geralmente aguenta 1 quilo de alimento. Vamos supor, por exemplo. Mas os teus olhos são grandes demais diante de uma mesa farta. E você bota no seu prato além daquilo que o teu estômago vai suportar. A gula entra em funcionamento ali, naquele instante. E você vai comendo, até o momento em que você começa, depois daquilo, a passar mal. É a natureza reagindo. O limite foi ultrapassado. A mesma coisa com o líquido. A água é bênção divina. A água proporciona saúde, mas a água pode se tornar veneno. Porque o organismo não vai aguentar e ele tem que jogar para fora. E os problemas começam a surgir. Ou seja, se nós procurarmos nos manter dentro da lei, nós vamos eliminar muitos sofrimentos na nossa vida. Esse foi um pequeno exemplo, mas veio os vícios, o abuso do fumo, o abuso das drogas, o abuso do álcool, o abuso na alimentação, o abuso do sexo desvairado e por aí afora. Isso falando de elementos materiais. Mas existem elementos piores do que esses, que são os elementos morais espirituais. A inveja, a maledicência, a calúnia, o ódio. Esses são os elementos piores. Porque observem uma coisa e gravem uma coisa. Quando você tem um vício material, qualquer que seja ele, fumo, droga, alcoolismo e por aí afora, se você desencarnar com um desses vícios, quando você chegar no plano espiritual, existem hospitais altamente especializados, existem médicos altamente capacitados para curar esse vício de você. Os vícios materiais no plano espiritual têm cura. Agora, se você desencarna e usou tudo isso durante a sua existência aqui na Terra, a inveja, a calúnia, o ódio, a maledicência, a vaidade, o orgulho, esses vícios espirituais, no plano espiritual, não tem hospital que te aceite, não tem médico que te cure. Não existe remédio para isso. Porque vai depender de nós. O remédio está em nós. Ninguém vai te curar de vícios espirituais. Cura de vícios materiais, espirituais não existe isso. É problema nosso. Então, meus irmãos, cuidemos da nossa saúde. Cuidemos para que a gente não venha, porque melhor do que cama de hospital é a cama de casa.
Então, é responsabilidade nossa a saúde do nosso corpo físico, que é bênção de Deus para cada um de nós. Meus amigos, eu agradeço a atenção de todos e peço à nossa Mãe Santíssima que faça com que esses ensinamentos fiquem gravados na vossa mente e no vosso coração. Eu peço à nossa querida Rainha que estenda sua mão gloriosa em sua direção, meu amigo, minha amiga. Toque o seu coração, iluminando sua mente, abençoando o seu lar, abençoando sua família, abençoando seus entes queridos aonde eles estiverem, protegendo cada um deles. E tenham a absoluta certeza, o nosso destino é glorioso, mas nós temos que fazer a nossa parte, seguindo aquele ensinamento básico e extremamente importante que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não nos esqueçamos nunca, meus irmãos, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.